E hoje nós falaremos sobre o coração murmurador. O que fazer quando as coisas simplesmente não estão como gostaríamos? Que tema atual, né? O que fazer quando as coisas simplesmente não estão como gostaríamos? Nós vamos ler dois textos. Filipenses, no capítulo 2, versículos 14 a 16. E depois leremos Números, capítulo 11, versículos de 4 a 7. Primeiro Filipenses, capítulo 2, versículos 14 a 16. E depois o livro de Números. No telão, Filipenses, capítulo 2, 14 a 16. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Algumas versões começam dizendo: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. E Números capítulo 11, versículos de 4 a 7, é um contexto também de murmuração, quando o povo de Deus havia sido libertados do Egito. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles, no meio de Israel, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se, a murmurar-se, né? E diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos e das melancias, dos alhos porós, ou silvestres, em algumas versões, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca mais vemos nada a não ser este maná. Versículo 7. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Até aqui, vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração mais uma vez, pela tua graça, e apesar de mim, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu sou uma pessoa reclamona. Hoje, quando eu vim concluir esta mensagem, quando eu cheguei na igreja, eu abri minha bolsa, tirei meu computador, mas quando eu fui procurar o cabo de energia, ficou em casa. E a minha atitude foi reclamar. Meu Deus, e agora eu vou procurar um motoboy para ir lá em casa buscar, o que eu vou fazer? Se eu for lá para casa e voltar, vai demorar, e vou perder minha manhã, e agora? Aí eu olhei para a mesa, falei, não, vou fazer tudo como os pastores de antigamente, Bíblia e papel. E está aqui, ó, não estou com o meu tablet, estou com o meu caderno. E hoje eu preparei a mensagem no papel, e aqui estamos nós. Quando eu releio a mensagem, Deus vem então pregando ao meu coração murmurador. Eu falei assim: esse cabo de energia ter ficado em casa foi de Deus, para me dar uma ênfase maior sobre o coração murmurador, sobre o que fazer quando as coisas simplesmente não estão como gostaríamos. E então eu vivenciei mais uma vez o sermão, Deus falando ao meu coração. E eu trago esta mensagem para o coração dos irmãos. Não é uma mensagem que tem o objetivo de te dar tarefas para você não ser mais um reclamão, porque infelizmente a murmuração faz parte da nossa
insatisfação, e nós vamos ver o porquê. Sobretudo, Provérbios 4, 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Esse contexto, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipos. E esta igreja que tem, inclusive em sua carta, um tema alegria, ela também tinha os seus momentos de murmurações. Consequentemente, contendas. Mas o que é murmuração? No contexto de Filipenses, no grego, murmuração significa resmungos ou queixumes num baixo tom de voz. É a rejeição emocional da providência, da vontade e das circunstâncias de Deus para a sua vida. Logo, murmuração é o resultado de um coração descontente. A mensagem, meus irmãos, eu preciso informar que é uma mensagem forte para o nosso coração. Eu, enquanto ouvia a voz do Senhor, e eu ia pedindo perdão. Senhor, tem misericórdia de mim. Trata-se das questões do coração, por isso, coração transformado. O tema da mensagem, da série de mensagens. E o que você faz é produto direto do que está em seu coração. Então, quando nós murmuramos, isto é uma característica de um coração longe de Deus. Não se trata de um pecado trivial, de uma reclamaçãozinha, de uns queixumes, ainda que soe como algo pequeno. Não, está murmurando, está achando ruim, está de carinha feia. Mas no reino espiritual, o nosso coração, a verdade é que ele está distante de Deus. E meus irmãos, se nós não olharmos para esta situação com esta perspectiva, nós passaremos a tolerar as nossas próprias murmurações. Em Números 11, 4, 6 que nós lemos, nós percebemos ali que os populachos, nas versões mais, na revista atualizada, por exemplo, revista corrigida, João Ferreira de Almeida, ele chama de populachos. Os populachos desejavam as comidas dos egípcios. Qual é o contexto aqui? Deus libertou o seu povo pela graça, que depois de 400 anos como escravos no Egito, Deus foi lá, levantou Moisés para libertar aquele povo que havia se esquecido do Senhor. Lembra, quando José morreu, governador do Egito, temente a Deus, a Bíblia diz, quando José morreu, o povo se esqueceu de Deus. 400 anos se passaram, viraram escravos de Faraó. Deus, pela sua graça, então, ouve a súplica daquele povo e levanta Moisés para libertar. Eles testemunham as 10 pragas, né? No Coração Endurecido, nós falamos muito sobre isso. Eles testemunham as 10 pragas, eles testemunham a abertura do Mar Vermelho, as pessoas atravessam o mar, Deus os livra, mas quando chega no deserto, eu estou com a saudade da comida do Egito. Então o contexto é esse, a murmuração daquele povo era por causa das cebolas, dos alhos silvestres, da melancia, das comidas que eles tinham lá. Então nós aprendemos aqui que a murmuração, ela tem raiz na cobiça do nosso coração, dos nossos próprios desejos, quando nós não nos contentamos com aquilo que Deus nos deu hoje. Qual foi o alimento que Deus havia dado para aquele povo, para aquele tempo, no deserto?
Maná. Queremos aquelas carnes, queremos aquele alimento, e hoje os nossos olhos não contemplam nada além desse maná. Gente, olha que palavra agressiva contra Deus. Então as nossas murmurações, quando reclamamos, nós na verdade estamos reclamando de Deus. Estamos achando ruim aquilo que Deus colocou diante de nós para aquele momento. Uma pandemia, uma dificuldade, uma crise, uma prova, uma escassez, como só o maná. E aí nós começamos a lembrar, como 2019 foi bom, não tinha pandemia, a ceia aqui na igreja cheia de gente, e hoje a gente, 2020, talvez, meus irmãos, 2020 foi o ano que nós mais murmuramos, e eu pergunto para os irmãos, Deus perdeu o controle? Deus errou o curso da história? Não. Então, quando reclamamos, estamos reclamando a partir da cobiça do nosso coração contra o nosso próprio Deus. Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas murmurações, pela nossa ingratidão do maná que o Senhor tem mandado para nós. Aquele povo estava sendo sustentado por Deus no deserto durante o dia com nuvens, durante a noite com colunas de fogo para não passarem frio, e ainda assim reclamando. Bastava Deus tirar as nuvens durante o dia, ou apagar a coluna de fogo numa noite, e eles estariam desprovidos completamente. Bastava Deus não permitir o maná por um dia, mas Deus suprindo as suas necessidades, eles ainda murmuravam. Grande parte dos nossos sentimentos saudosistas tem a ver com uma interpretação do passado que nós queríamos ou queremos ver no presente. Nossa, como era a Piba há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás. Como era a nossa igreja? Olha como ela está hoje. Os nossos momentos saudosistas, eu era feliz e não sabia. Tem esse ditado popular, né? Eu era feliz e não sabia. Quando nós olhamos as fotos, todas as fotos nossas, parece que a gente está mais magro, né? Já percebeu? Todas as fotos que a gente olha, parece que nós estamos mais bonitos. Nossa, como era, né? E hoje, parece que as coisas são diferentes. Eu gostaria de voltar naquela época. Então, os momentos saudosistas, na verdade, têm a ver com os nossos desejos do passado, querendo que fossem realidade no presente. Então, 3 aspectos da natureza de um coração murmurador. Primeiro, tem raiz na cobiça do coração, já falei sobre isso. Nós somos intérpretes da vida e interpretamos de forma individual. A experiência positiva ou agradável do passado me vem à mente, desperta-me o desejo, e se a realidade não condiz com o meu desejo, eu murmuro. O segundo aspecto é que despreza o cuidado de Deus, como eu já disse. Nós ficamos cegos para os manás de Deus. A minha murmuração afirma a minha opinião de que Deus errou na sua escolha. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Deus acertou quando Ele permitiu que aquele cabo de energia do meu computador ficasse em casa hoje pela manhã. Ele acertou. Ele tinha um propósito nisso. Então, se Deus está no controle, nós temos que descansar nessa verdade, ao invés de murmurarmos.
É a graça de Deus, meus irmãos. É a graça de Deus. É termos o nosso, como eu disse ontem no grupo Integração, é nós termos o nosso caderninho de oração e nós revermos as orações respondidas por causa dos benefícios que Deus tem trazido para nós constantemente. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Salmo 103, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Nenhum. O Salmo ainda diz, nenhum só dos teus benefícios. O nosso dever é lembrarmos dos benefícios de Deus, com um coração grato, ao invés de reclamarmos das circunstâncias que Deus permite, com um coração murmurador. Desprezamos o cuidado de Deus quando murmuramos. Dizemos com as nossas próprias palavras ou com as nossas atitudes que Ele errou na escolha. E terceiro, um coração murmurador, o terceiro aspecto, ele tem sempre um referencial terreno, mas é sempre contra Deus. Números 14, versículo 2, deixe-me ler aqui. 14, versículo 2 diz: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Misericórdia. Olha, quão profundo estas murmurações. Por isso que no começo da mensagem eu disse que a murmuração ela não é um pecado trivial, mas é um pecado sério, que denuncia um coração distante de Deus. Misericórdia de nós, Senhor. Eles murmuraram contra Moisés e Arão, que na verdade eles murmuravam contra o próprio Deus. Em Números 14, nesse mesmo capítulo, versículo 26 e 27, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés e a Arão. Olha o que Deus disse, meus irmãos: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Então, a murmuração ela tem sempre um referencial terreno. Eu estou reclamando de Moisés, estou reclamando de Arão. Mas na verdade a reclamação é contra Deus. Eu estou reclamando contra o presidente, eu estou reclamando contra o governador. Mas a minha reclamação é contra Deus, porque todo governo é instituído por Deus. Eu reclamo do pastor Paulo Sérgio, reclamo do pastor Flávio. A reclamação é contra Deus, porque todo governo é instituído por Deus. Se você reclama do seu chefe ou da diretora da escola, a nossa reclamação é contra o Senhor. Forte essa palavra que Deus traz ao nosso coração nesta noite. E quais são os desdobramentos, então, da murmuração? Ou seja, as consequências das murmurações. Primeiro, críticas e questionamentos afetando o nosso testemunho cristão. Números 14, 15 e 16. 14, versículo 15 e o versículo 16 diz o seguinte: se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Meus queridos, olha que situação seria. Ah, esse Deus que libertou o povo lá de Faraó, que abriu o mar que eles atravessaram, que deu maná, não deu conta do recado e teve que matar esse povo no deserto. Seria um mau testemunho. Trazendo isso para
o contexto da comunidade, contexto da igreja do Senhor. Quando nós murmuramos, nós estamos expondo o nosso Deus. Nós estamos dando um mau testemunho como igreja de Cristo. Como cristãos, quando eu murmuro, eu estou dizendo que o meu Deus tem sido incapaz. Agora, o bom leitor, o bom entendedor, ele vai perceber que nós, na verdade, é que temos um coração murmurador. Tem aquela frase, se não me engano é da psicologia, quando Paulo fala mal de Pedro, eu conheço mais Paulo do que Pedro. Não é verdade? Vou repetir. Quando Paulo fala mal de Pedro, eu conheço mais o Paulo, que é um falador, eu conheço mais Paulo do que Pedro. Mas a verdade é que muitas das vezes a sociedade não faz essa leitura. As pessoas passam a acreditar mais que Pedro é aquilo que Paulo afirma. Então, se eu estou dizendo, se eu estou reclamando, eu estou levantando uma bandeira contra o cristianismo, contra a minha fé, contra a minha própria esperança. Críticas e questionamentos afetam o nosso testemunho como cristão. Que Deus é esse que eles servem, então, afinal? Ele é daquela igreja? Não vou lá mais. As pessoas daquela igreja reclamam, já ouviu isso? Os evangélicos só reclamam, ou só sabem, 3 pontinhos, murmurar. Então acabamos sendo uma referência negativa, né? Que fé pequena é essa que eles têm? Que Deus é esse, afinal? Enquanto a nossa vontade for o foco, colheremos murmurações. Mas quando nós entendermos que o foco de todas as coisas é a glória de Deus, a nossa tendência é renunciar às murmurações. Se o foco é meu desejo, minha cobiça, eu quero que prevaleça a minha vontade, eu quero que seja do meu jeito, vai ser assim, eu quero que seja agora. Basta não acontecer, murmuraremos. Murmuraremos. Mas se nós entendermos que o Senhor nosso Deus está no controle, está no governo, é preciso esperar com paciência, então deixamos Deus no seu devido lugar no nosso coração. Senhor, Tu estás no controle. As coisas não estão como eu gostaria. Melhor seria para mim se estivesse comendo a carne e os alhos silvestres. Mas se o que o Senhor tem para mim hoje é o maná, louvado seja o nome do Senhor. Lembremos, meus irmãos, que o foco está na glória de Deus. Nos tempos de fartura ou de escassez, a glória pertence ao Senhor. O segundo desdobramento da murmuração, depois das críticas e questionamentos, contendas e divisões. Filipenses 2,14, que nós lemos, fazei tudo sem contendas, nem murmurações. Ao contrário, na verdade, fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Para quê? Para que torneis, o apóstolo Paulo diz, para que torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Agora vem a nossa bandeira de Cristo, a nossa luz no meio das trevas, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo,
no meio de uma geração pervertida e corrupta. Se no mundo não há esperança, ainda que gritem, achando que tem a solução, a palavra de esperança pertence ao nosso Deus. E nós, como igreja de Cristo, como exército do Senhor, precisamos então ser essa luz no mundo, a esperança viva para uma geração corrompida, uma geração corrupta. Para concluir, meus irmãos, eu trago aqui 4 aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação: sonde o seu coração e aquilo que ele tem desejado. Gaste um pouco mais de tempo com o seu coração. A verdade, meus irmãos, é que quando nós acordamos, seja 5, 6, 7 horas, muitas das vezes nós acordamos para cuidar da vida dos outros. Cuidar dos nossos filhos, providenciar o pão de cada dia para os nossos familiares, resolver situações dos nossos clientes, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo. E quando é que nós cuidamos do nosso coração? Qual é o momento que nós tiramos para nós mesmos, para sentarmos na areia lá da Atalaia? Não senta para cá não, porque se alguém ver vai falar que está sem máscara. Vai lá para frente, mais lá para frente, lá no Mosqueiro, porque lá o mar não acaba, não, vai embora. Senta lá uma hora, fica olhando para aquele marzão lá, Deus, e vai conversar com Deus, vai ouvir o seu coração. Pergunte como salmista: por que estás abatida, ó minha alma? É uma pergunta, é um monólogo, na verdade acaba sendo um diálogo consigo mesmo. Existe um livro chamado Milagre da Manhã. Se você não leu, procure. Se você não gosta muito de ler, no YouTube, se você digitar livro Milagre da Manhã, tem pessoas que leram o livro e está lá em áudio. Você coloca um fonezinho de ouvido e vai fazer uma caminhada. O Milagre da Manhã é uma proposta para você acordar mais antes do mundo. Se o seu contexto é a partir das 7 da manhã, levante às 5, faça o seu momento de caminhada, sua devocional, tenha o seu livro de gratidão para você escrever escrever gratidão, ou seja, intencionalmente eu parar para pensar nas coisas boas que Deus tem me feito. Não me deixa, Senhor, esquecer de nenhum dos teus benefícios. Então eu paro e escrevo aquilo. Então é nós acordarmos um pouquinho antes, mas para cuidarmos da nossa própria vida. Então sonde o seu coração. Foi o que o salmista, o Davi, disse: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando ele diz, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, provavelmente aqui, Davi já tinha sondado o seu coração, confessado os seus pecados, pedido perdão a Deus, mas ainda assim ele diz: Senhor, se há alguma sujeirinha aqui que eu não estou mais enxergando, sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Isso é pastorear o coração. Então sonde o coração e aquilo que você tem desejado. O que você tem murmurado? O que você está achando ruim? Isso aqui vai ser um sinal. Isso aqui vai ser um sinal do que está o seu coração, e se o seu coração está longe, distante de Deus ou não. Segunda aplicação: tenha um coração contente, como? Confiando de que de Deus procede todas as coisas, e o governo da história está em suas mãos. Para o nosso coração se alegrar, ou se aproximar de Deus, consequentemente não murmurar, meus irmãos, o que eu aprendi é que eu preciso entender
que em todo momento Deus está no governo. Quando eu aceitar tudo que está na minha vida, ao meu redor, vem de Deus, como disse Jó. Lembra o que Jó respondeu para sua esposa? Amaldiçoa esse Deus aí, morre. Jó falou assim, por que eu devo aceitar somente as coisas boas de Deus e não as coisas ruins também? Então, quando eu entendo que Deus governa, e as coisas boas e as coisas ruins têm o foco na sua glória, o meu coração se aproxima de Deus. Senhor, ainda que eu não compreenda, ajuda-me a entender como posso te glorificar diante desta situação. Assim nós tiramos o foco de nós mesmos e colocamos o foco no Senhor. A terceira aplicação, seja grato pelo maná de hoje, assim como desejas seus sentimentos saudosistas. Assim como você gostaria que fosse como se estivesse em 2019, sem pandemia, sem distanciamento, sem máscara. Tudo isso é saudosismo. Assim como desejamos, o passado, porque nós interpretamos a vida de uma forma que nós acreditamos que aquele passado é melhor do que o meu presente, sejamos gratos pelo maná de hoje. Aleluia. O Senhor tem mandado o maná, ainda que não seja o sabor da carne e dos alhos silvestres, mas é o que Deus tem mandado para nós hoje. E isso é sinônimo do seu cuidado, da sua provisão, do seu amor por nós. Ele não tem nos deixado padecer. Com pandemia, com máscara, com distanciamento, com isolamento, 1 ano de pandemia, e nós hoje, dia 11 de março de 2021, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, vivos, e não estamos enfermos. Que Deus continue nos guardando e nos dando também sabedoria para mantermos, então, o dever de casa em dia, cuidando, cumprindo aquilo que deve ser cumprido. É só uma questão de tempo. A água da arca de Noé, 1 hora ela baixou. 1 hora a família de Noé poderia ter dito assim: Deus, aqui está um cheiro horrível, olha o tanto de animal aqui, olha esse jegue aqui do meu lado, esse tanto de sujeira aqui desses animais. Mas 1 hora aquela água baixou e a porta se abriu e eles desceram e usufruíram daquele ar livre novamente, e recomeçou o mundo pela graça de Deus. Essa pandemia ela vai acabar, eu tenho dito isso, porque a palavra de Deus jamais passará. O nosso Senhor está no controle. Então nós temos que ser gratos a Deus. Ainda bem que nós podemos ficar em casa, porque nós temos uma casa. É o maná que Deus tem nos dado hoje. Por último, como um coração murmurador, nós precisamos pedir perdão a Deus e aceitar o perdão de Deus hoje e viver a alegria de um coração satisfeito. Meus irmãos, depois desta mensagem, resta-nos pedir perdão a Deus pelas nossas murmurações. Mas a palavra que eu tenho para a igreja é: basta nós aceitarmos o perdão de Deus, porque Ele já nos perdoou. Ele já nos perdoou. Ainda que reclamemos, ainda que Deus tenha dito para Moisés e Arão: até quando sofrereis com tantas murmurações? Mas basta um coração arrependido e Deus se derrete para nós, por causa do seu amor, pela sua compaixão e graça. O único caminho para o arrependimento de todo pecado, o único caminho para o perdão de todos os pecados é o arrependimento. E Deus, na sua misericórdia, Ele nos perdoa. Basta agora aceitarmos o perdão de Deus. Eu te pergunto, sem levantar as mãos, sem nada, você reconhece que você tem um coração murmurador?
Você gostaria de receber o perdão de Deus e estreitar novamente o seu coração a Ele, porque a murmuração é a cobiça do nosso coração, tem a ver com a cobiça do nosso coração e, consequentemente, um coração distante de Deus. Mas quando nós reconhecemos que somos murmuradores, o fato de reconhecermos já alegra o coração de Deus. O seu perdão vem em nossa direção. E o nosso papel é aceitar esse perdão. Deus está sempre de braços abertos para nos perdoar de toda murmuração. Desta forma, teremos então um coração transformado. Meu plano era terminar a mensagem, eu ia até pedir para o pastor Paulo para a semana que vem, né, na quinta-feira, mas tudo indica que na quinta que vem nós não teremos o culto presencial. Se o pastor Paulo ainda não se manifestou nas redes sociais para toda a igreja, então aguardemos a posição do conselho da igreja e o pastor Paulo ele vai compartilhar com os irmãos. Mas encerramos esta mensagem, essa série Coração Transformado. Coração Transformado. Nós encerramos com o perdão de Deus para o nosso coração. Perdão de Deus. Não murmureis. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Vamos orar? Querido Deus, como nós gostamos do Senhor, ó Deus, como nós te amamos. Que amor é esse, meu Deus, que o Senhor tem por nós. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado pelo teu imenso amor por nós. Como crianças birrentas, muitas vezes reclamamos de tudo, ó Deus. Mas nós aprendemos que quando nos arrependemos, quando reconhecemos que temos um coração murmurador, nós podemos tomar posse do teu perdão, porque o Senhor nos ama. E o mais interessado em tratar o nosso coração é o Senhor mesmo. Por isso, Senhor, nos entregamos a Ti, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Porque por nós mesmos murmuraremos a todo minuto, a cada minuto. Mas no Senhor, ó Pai, nós podemos ser gratos. Nós podemos mudar o foco e contemplarmos, ó Deus, a beleza da Tua glória, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Sonda o nosso coração, faça um raio-x, faça um ultrassom, sonda, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno, para que tenhamos tesouros que agradem ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.